Bom, boa noite então, Ana Carolina. Seja bem-vinda à aula de hoje, do dia 5 de julho de 2021, às 21 horas. Então, vamos dar início à nossa aula do capítulo 2 dos direitos da personalidade. Então, como de costume, a gente vai fazer uma pequena recapitulação daquilo que já foi trabalhado com vocês na aula passada, para depois a gente dar sequência na nossa disciplina. Então, nós iniciamos a aula passada, né, a respeito do direito da personalidade, né, que foi inserido no capítulo 2 do nosso atual Código Civil, e ela retrata sobre questões de valores fundamentais, né, do próprio indivíduo, né, que existe dentro de uma proteção legal, ou seja, existe dentro da proteção da própria do nosso ordenamento jurídico. E isso envolve não só o aspecto físico, mas como também situações de ordem, né, psíquicas também, ou seja, mental, visando não só, né, todas as condições previstas em termos de garantias, mas principalmente na questão de garantias individuais de cada um de nós. Então, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, de acordo com o artigo 11, eu vou começar também a passar aqui para a gente facilitar justamente esse entendimento. Então, diz lá, o direito da personalidade são valores fundamentais da pessoa que deverão ser protegidos por lei, né? Seja no aspecto físico e mental, visando suas garantias individuais. Então, o artigo 11 já menciona a questão da proteção em relação à, né, à condição que você já tem inerente a cada indivíduo, a cada sujeito nesse sentido. Então, diz lá, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis, ou seja, você não transmite a outro, né? Ele se torna irrenunciável também essa condição. Então, uma vez que você venha a nascer com vida, ao se tornar um sujeito com direitos e deveres, você adquire esse direito de personalidade e esse perpetua com você até o fim da sua vida. Então, ninguém pode transmitir ao outro, ninguém pode renunciar a essa condição. Então, ela é própria de cada um de nós. Então, não podendo seu exercício sofrer nenhuma limitação de ordem voluntária, ou seja, de outros indivíduos impondo sua condição contrária a essa que nós determinamos dentro da nossa direito da nossa personalidade. E no artigo 12, ele retrata na questão, né, de impedimento de qualquer dano que a pessoa venha a sofrer referente ao seu direito da personalidade. Então, primeira situação, pode exigir que cesse a ameaça. Então, qualquer indivíduo que venha ameaçar, a primeira coisa que a lei determina é que elimine essa ameaça contra ele ou qualquer lesão que ele venha a sofrer referente a isso, ao direito da personalidade. E, além de tudo, reclamar perdas e danos. Então, o indivíduo que venha a sofrer qualquer situação, né, de prejuízo, né, referente a isso, ele pode pleitear justamente uma reparação, seja através dos danos materiais ou danos morais, ou de qualquer outra sanção prevista em lei, ou seja em qualquer outro campo jurídico, seja no aspecto civil, penal, trabalhista, administrativo, qualquer algo do gênero. Então, qualquer dano à sua personalidade, ele tem o direito da reparação, né, seja em qualquer campo jurídico nesse sentido. E além do mais, né, parágrafo único, ele trata da questão do direito da personalidade, mesmo aqueles que não mais mais encontram dentro da nossa vivência. Então diz o seguinte: em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo quem? O corpo sobrevivente, né, seja o marido ou a esposa nesse sentido, ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Então, nessa contagem, né, de ordem de graus que foi colocado ali, nós passamos no próximo quadro e determina justamente essa condição. Então, o indivíduo é o que tem a proteção referente ao falecido nesse sentido. Então, a legislação permite que faça a legitimidade, seja em linha reta ou colateral, até o quarto grau. Em linha reta, temos os descendentes, que os filhos, os netos, bisnetos, tataranetos. Percebo que o filho já é primeiro grau, neto é segundo, bisneto terceiro, tataraneto quarto. E na ordem de ascendência, em linha reta, os pais é primeiro grau, os avós segundo, bisavós terceiro e tataravós quarto. Então, do tataraneto até o tataravô, tem justamente essa condição de pleitear essa legitimidade. Bem-vindo, Michael, na aula. Nós estamos fazendo uma pequena recapitulação, né, da aula passada. E Ok, aí, professor.
E na linha colateral, nós temos também, né, a contagem de graus, né, e se estende também para esses indivíduos, irmãos, sobrinhos, tios e primos. Sabendo que, né, na linha colateral, existe uma contagem de grau de uma maneira um pouquinho mais diferenciada. No que sentido? Analisando quem é o elo de ligação em relação ao indivíduo que está sendo colocado no nosso texto aqui. No caso, os irmãos passam a ser parente colateral de segundo grau, porque o elo de ligação entre eles seria o quê? Os pais. Os pais em relação ao indivíduo é primeiro. Consequentemente, o irmão passa a ser segundo grau. E, pela sequência de ordem sucessória, os sobrinhos passam a terceiro grau. Em relação aos tios, por que tios é terceiro grau? Porque o elo de ligação entre eles seriam quem? Os avós. Os avós, em relação ao indivíduo, é segundo, a passagem de linha colateral, tios passam a ser terceiro e sucessivamente os primos passam a ser quarto grau. Então, essa é uma limitação imposta pela nossa legislação referência à questão da legitimidade daquele que possa pleitear alguma forma indenizatória ao ente falecido nesse sentido. Ok? Já no próximo slide, né, nós falamos um pouquinho do artigo 13. E percebamos que a questão voltada ao artigo 13 está a questão da proteção ao próprio corpo do indivíduo. E a questão da proteção ao corpo faz parte do direito da personalidade. Então, ninguém tem o direito de violar, né, qualquer ato, né, atentatório ao corpo de um sujeito, porque a lei dá justamente essa proteção, porque o corpo, como já foi mencionado, faz parte do direito da nossa personalidade. Abre-se justamente a esse ato apenas a quem? Ao médico, ou aquele que tenha, né, a condição de poder justamente atuar para poder tentar salvar a vida de alguém nesse sentido, né? Então, abre justamente uma exceção. Então, o próprio artigo já começa com essa exceção, abrindo da seguinte forma: salvo por exigência médica. Do contrário, tudo é proibido, né? Então, está dizendo lá, é defeso à disposição do próprio corpo, quando ainda mais o que? Importar diminuição permanente da integridade física. Na hora de fazer qualquer violação, ainda mais que vai violar a integridade física, ser de forma permanente, né, nesse sentido, é ainda mais inadmissível esse tipo de acesso a qualquer outro indivíduo, como foi colocado, somente a quem tenha a condição técnica para fazer esse manuseio, no caso, o médico, propriamente dito. Do contrário, tudo se torna proibitivo. O problema referente ao artigo é o que está mencionando no final dele, ou contrário aos bons costumes. Nós vimos na aula passada que essa condição legal, né, é um pouco complicado de ser explanado de uma forma bastante objetiva. Por quê? Porque cada um de nós tem um entendimento de acordo com a nossa formação, de acordo com a nossa cultura, questões familiares, religiosas, etc., vai entender o que seria um bom costume nesse sentido, tá? Então, isso é uma questão mais de ordem subjetiva do que propriamente dito na ordem legal. Então, isso vai depender muito em que circunstâncias, em que momento as pessoas vão se encontrar para entender justamente a parte final desse código. Então, são critérios, né, para poder justamente analisar o que pode e o que não pode ser referendado para poder atuar frente ao corpo de um sujeito. Do contrário, né, não tendo a devida permissão para isso, tudo se torna proibitivo nesse sentido. Diz lá o parágrafo único, foi, acho que foi até ali nesse artigo 13 que nós paramos na última aula, a gente acho que mencionar esse parágrafo único. Só para a gente ter um critério de análise aqui, ficou alguma dúvida até então nessas apresentações iniciais do direito da personalidade para vocês ou não? Não, professor. Estão tranquilos? Então tá. Eu vou dar sequência, então, a partir desse parágrafo único, então, né? Na verdade. Então, diz lá: o ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Bom, o que é retratado justamente nesse parágrafo, né, está referendado na Lei 9.434 de 97, que vai tratar justamente da questão de doação de órgãos, né, na Lei de doação de órgãos. Então, o que é discutido justamente nessa legislação em si? Diz lá:
órgãos, tecidos e partes do corpo humano podem ser o quê? Doados para o quê? Beneficiar a saúde de outra pessoa, desde que não cause prejuízo ao organismo do doador. Então, a forma de doação, né, não pode trazer nenhum malefício ao outro. Tem que, né, ter uma equivalência referente a essa situação. Senão, não pode ser feita nenhuma forma de transmissão de um órgão para outro, para um indivíduo para outro nesse sentido. Então, é bastante claro essa situação prevista nessa lei de doação. Diz lá ainda, o transplante é o procedimento cirúrgico da retirada do órgão ou tecido de um indivíduo, que pode ser realizado em uma pessoa em vida ou morta, para colocar em um outro ser humano que necessite dessa doação para viver. Então, nessa consideração prevista na norma, essa doação pode ser feita por atos, né, que a gente considera pós-mortem, quer dizer, após o falecimento do sujeito, ou mesmo por atos intervivos, ou seja, a pessoa estando viva. Mas para correr tanto uma forma quanto da outra, existem alguns procedimentos legais que têm que ser analisados criteriosamente. Quer dizer, não pode haver nenhuma situação contrária que é determinada pela nossa legislação em si. Então, diz lá no artigo 2º da legislação, da Lei 9.434, autoriza a realização do transplante de órgãos somente em o quê? Em estabelecimento de saúde, em saúde, e médicos cirúrgicas de remoção e transplante permitidos pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde. Então, qualquer pessoa tem o direito de atendimento pelo SUS, além disso, a doação só poderá ser autorizada após a realização de exames e testes para diagnóstico de infecção e infestação no doador. Então, esses são critérios, alguns critérios, que já tem que ser o quê? Analisado da seguinte forma. Existe toda uma situação de fiscalização, né? Para que todos esses procedimentos de doação sejam devidamente analisados dentro dos critérios legais. Qualquer falta ou qualquer vício que venha apresentar frente a algum ato desse, tá? Praticamente é nulo qualquer ação nesse sentido, tá? Então, os critérios que são adotados são geralmente bem rigorosos em termos de fiscalização, porque para não trazer nenhum malefício à própria saúde daquele que está doando, né? E ninguém tirar benefício, né? Além daquele que a lei já determina, né? Dentro dos critérios legais, nesse sentido. Então, tudo isso tem que estar aqui, dentro de um órgão de controle, né? E isso passa pelos procedimentos que estão lá dentro do Sistema Único de Saúde também. Ok? Então, são algumas determinações, né, já pré-estabelecidas dentro da lei de doação de órgãos nessa condição. Agora, como é que são feitos alguns procedimentos dessa forma? Então, como já foi falado, ela pode ser feita tanto após o falecimento do sujeito, ou dentro dos critérios que a lei determina também quando a pessoa está viva também, tá? Isso que a gente vai acabar passando agora a discutir um pouco a respeito nesse sentido, para tomar conhecimento sobre esses fatores aí. Então, Então, a Lei 9.404/97, que é a Lei de Doação de Órgãos, né, como já foi falado, pode ocorrer, seja mortes causa, né, após a morte do sujeito, ou por atos intervir quando a pessoa está viva. Então, vamos falar primeiro dessa mortes causa aí, né, após o falecimento do sujeito. Então, o que diz lá referente à lei? O doador deve decidir livremente sobre sua vontade de realizar a doação. E para isso deve ser bem informado. Então, é um ato espontâneo, tá, gente? É um ato que tem que ser de livre e espontânea vontade do próprio doador nesse sentido. Para que esse direito seja exercido mesmo após a morte, cabe a quem? Aos familiares saberem o desejo do doador e cabe ao potencial doador manifestar e expor essa vontade ainda em vida. Então, a questão, né, acaba se tornando um pouco complicada, porque mesmo que a pessoa faça esse ato de doar, a própria família, né, a própria família também tem que manifestar essa situação, tá? Então, nessa consideração, né, leva-se muito em conta, né, não só o próprio doador fazer esse ato de manifestação, mas o que a família acaba definindo também essa doação também, pelo simples ato de poder justamente manifestar esse ato em si. Tá? Então, é bom estarem sempre cientes, né, que o doador queira realmente fazer essa doação e que a família também já toma essa consciência de poder fazer essa doação no final da vida desse sujeito. Então, somente com o consentimento dos familiares, a doação de órgãos após a morte poderá ser o quê? Realizada, certo?
E aí tem o critério também para poder justamente conceder também essa doação. De que forma? Como está colocado lá. Quem pode autorizar a doação? Primeiramente, o cônjuge e os parentes até segundo grau. Vejam que para a gente na aula, no artigo no parágrafo do artigo 12, né, que eu mencionei lá para vocês, né, para a gente poder pleitear a legitimidade do falecido, né, em nome do falecido, alguma forma indenizatória frente a alguém que ofendeu o seu direito da personalidade do sujeito, nós vimos que vai até qualquer parente, seja em linha reta ou colateral, até o quarto grau. Nesse caso, especificamente sobre a doação, perceba que a lei determina apenas o limite até segundo grau. E aí vem o questionamento agora para vocês aí. Quem então tem essa condição de poder doar em nome dessa pessoa que se encontra falecido, nesse caso aí, especificamente para doação de órgãos? O que vocês me mencionam aí para mim? Como professor? Eu perguntei o seguinte, né? Aqui está dizendo que é o cônjuge, os parentes até segundo grau que tem autorização para fazer essa doação. Então, quem que pode estar incluído nesse contexto todo aí? Os filhos? Quem? Os filhos? Os filhos. Quem mais? Pais? Pais. Quem mais? Irmãos, Irmãos. Acabou? marido ou mulher. Sim. Seja bem-vindo, Leslie. Não tinha visto. Obrigada, professor. Os netos também? Netos. Quem mais? Avós? E avós. Tem mais alguém? Não sei. Talvez, acho que não. Meus Não tem, irmãos? não. Não tem, não. Perceba. O cônjuge, no caso, o marido ou a esposa, certo? Ou e os parentes até segundo grau. Se a gente pegar a linha reta, pela ordem descendente, quem vai ser? Filhos, que é primeiro grau, e netos, segundo grau. De ordem de ascendência, os pais, primeiro grau, e os avós, segundo grau. E a linha colateral apenas a quem? Os irmãos. Perceberam? Então, essa é a configuração para quem vai fazer alguma doação, tem legitimidade para fazer a doação em nome de alguém que está falecido, algum parente, né, que esteja falecido nesse sentido. Perceberam, então? Então, aí a gente tem que analisar, são critérios que a lei adota, tá? Então, para algumas situações, foi lá naquele caso, né, de pleitear alguma forma indenizatória para a pessoa que se encontra falecida, né, ter a sua direito de personalidade ser ressarcida, né, nesse sentido, vai qualquer parente, seja em linha reta ou colateral, até quarto grau. Nesse caso específico, não. Aqui, a limitação se restringe a quem? Até segundo grau. Então, em alguns aspectos, a lei vai determinar, isso vale até o segundo, esse terceiro, até o quarto, e assim por diante. Então, esses são alguns exemplos que a gente está colocando aqui para vocês entenderem justamente essa viabilidade, né, não só na contagem de grau, mas para também analisar quem tem essa legitimidade para pleitear algo em nome de alguém nesse sentido. Tá joia? Então, nesse caso, para fins de doação de órgãos, cabe ao cônjuge ou os parentes até segundo grau. Como foi falado, os filhos e netos, na ordem de ascendência, os pais e os avós, e colateral somente os irmãos. Tá joia? Então, essa é alguma considerações que a gente faz nesse sentido aí. Dando continuidade, então, né, além desses indivíduos, diz lá ainda, os parentes devem ser o quê? Comunicados. Por que se faz essa comunicação? Foi colocado entre parênteses, para evitar qualquer forma de comercialização, tá? Ou seja, quando você tem em mãos, né, no caso, né, o sistema de saúde lá, né, tem um potencial doador nesse sentido, é obrigatório os parentes tomarem conhecimento dessa situação, que poderá ser autorizada ainda, tá? Porque ninguém pode violar, como foi falado agora há pouco, o corpo de outro sem a devida permissão. Ainda mais na fim de você retirar algum órgão desse sujeito. E para isso, né, tem que ter a devida autorização nesse sentido. Caso contrário, não se faz. Não pode. Para justamente o quê? Evitar qualquer ilicitude, qualquer irregularidade contrária ao que a lei determina. Principalmente se houver uma forma de, né, de ordem financeira ainda nesse sentido. Então,
Não é possível. Como foi colocado lá, a lei é de doação, né? Não comercialização. Então, evita-se qualquer fraude, qualquer situação que alguém tirar proveito, ainda mais de ordem financeira nesse sentido, tá certo? Então, é uma das condições já também que a lei exige nesse sentido. No caso incapaz, ambos os pais ou responsáveis legais devem o quê? Autorizar. Aí vem a pergunta: se um concede e o outro não, faz a doação? Sim ou não? O que vocês acham? Acho que não. E você, Ana? O Maicon? Acho que não. Na verdade, não faz mesmo. Como a lei está dizendo, tem que ser os dois, ambos, tá? Caso contrário, um quer, outro não quer, não se faz, tá? Então, nessas considerações, como foi falado, existe todo um critério muito rigoroso para poder justamente ocorrer esse ato em si, né? Então, só pode haver a determinação de doação caso os pais, né, tiver os dois, óbvio, né, para fazer essa doação, nesse sentido. Caso contrário, não é permitido, tá? E diz lá no final ainda, né, a morte cerebral deve ser comprovada por meio de exames feitos por médicos que não são da equipe de transplante, para ter o quê? Uma maior lisura, né, referente a esse tratamento, né, esse tipo de procedimento, na verdade, tá? Então, vamos supor, a pessoa quando falece, né, ocorre a morte cerebral, como está colocado ali, e está sobrevivendo por auxílio de aparelhos, né, a manutenção dos seus outros órgãos por esses vias artificiais, nesse caso aí. Então, nesse sentido, né, esses exames têm que ser feitos por médicos que estão alheios justamente à equipe de transplante. Por quê? Para constatar justamente a veracidade e todo um procedimento legal para que isso possa ocorrer de uma forma bastante legal, com bastante lisura nesse sentido, né? Para ninguém tirar proveito referente a essa situação. Então, como eu falei para vocês, são procedimentos bastante rigorosos para poder justamente, né, dar condições, né, de que todos possam ter esse alcance, não só em termos de igualitários, mas também de bastante lisura em todo o procedimento nesse sentido, tá? Ou qualquer irregularidade que venha a acontecer, já não vai poder mais ocorrer esse tipo de ato em si. Então, são alguns procedimentos que estão previstos dentro da legislação, e isso a partir do momento que a pessoa faça a doação a parte do falecimento do sujeito nesse sentido. Ok? De outra forma, né, também tem os atos intervivos, ou seja, quando a pessoa está viva, né, então o procedimento é um pouco mais rigoroso também nessas situações que possam surgir nesse sentido. Então, diz lá, para doar órgãos e tecidos em vida, é preciso que o doador tenha o quê? Compatibilidade com o paciente, que receberá o quê? A doação. Boas condições de saúde e tenha parentesco de até quarto grau familiar ou ser casado com a pessoa. Se não existir vínculos, a doação só poderá ser realizada mediante o quê? Ordem judicial ou solicitação, né, por pedido judicial nesse sentido, tá? Então, tem que haver sempre o quê? Compatibilidade com o paciente. Mas mesmo assim, as condições da doação têm que ser da seguinte forma: não pode haver qualquer condição que afete o quê? A saúde física ou mental. Não pode haver mutilação ou deformação. Então, como é que isso pode ser analisado? Então, imagine o seguinte: um indivíduo que tem né, os órgãos da visão, os dois olhos aí em perfeitas condições, né, de uso, vamos dizer assim. E de repente ele tem um parente, seja, vamos supor, um filho, né, que nasceu cego. Aí eu pergunto para vocês, ele pode fazer doação da córnea para esse filho? O que vocês acham, sim ou não? Pode, mas eu não sei se funcionaria. Não, mesmo que tenha compatibilidade, isso que eu estou falando. Tem compatibilidade, tem toda uma condição perfeita para poder fazer esse tipo de ato. É possível fazer ou não? Eu acho que. Não sei. É porque vai prejudicar ele, né? E aí? Tirar. Vai prejudicar ele. Eu acho que não. Não pode. Aí que está o problema, né? Por mais que ele tenha boa vontade, por mais que ele tenha condições de realizar esse ato, em que vai ajudar o filho dele nesse sentido,
ele se torna impedido de fazer essa situação. Por quê? Como está dizendo lá, não pode haver nenhuma mutilação do sujeito, não pode ter nenhuma deformação dele, quer dizer, está trazendo um malefício para ele também, né? Por mais que ele tenha os dois olhos, eu posso enxergar com um outro. Não, a lei não permite, não faz esse tipo de transação, tá? Então, essa condição, né, não pode trazer nenhuma mutilação ou deformação ao doador nesse sentido. Então, vamos supor, o cara tem os 10 dedinhos nas duas mãos lá, tudo bonitinho. De repente, ele quer fazer uma doação para um parente próximo também, né, de um dedinho, né, o mínimo, vamos dizer aqui. Mas ele vai poder fazer isso? Também não, porque vai trazer justamente uma mutilação, né, com a falta de um dedo. Ninguém pode arrancar um para poder salvar o outro nesse sentido. Então, nessas considerações, a lei impede a pessoa de poder o quê? Fazer esse tipo de procedimento. Só que diz lá, em termos de órgãos duplos, tipo o rim, o pulmão, é possível, desde que não traga nenhum malefício à própria saúde do sujeito, do doador nesse sentido. Por quê? O médico, ao constatar, ao examinar esse sujeito, fala, não, ele consegue sobreviver sem um dos pulmões, por exemplo, é bem viável que isso possa ocorrer, né, essa doação para o outro indivíduo nesse sentido, né? Como é o caso também do fígado, né, que é um órgão regenerável. Então, o fígado, mesmo que você arranque um pedaço dele, ele acaba sendo, né, regenerável novamente, né, ele volta a crescer. E a pessoa que recebe, ele pode criar justamente um mecanismo, né, de poder ter um auxílio na sua saúde nesse sentido, a partir dessa doação também. Então, esse tipo de órgãos de ordem dupla, né, regeneráveis e etc., é permitido desde que não traga nenhum malefício ao próprio doador também, tá certo? Agora, o que não se pode fazer é nenhuma mutilação ou deformação ao sujeito nesse sentido, tá ok? E uma outra consideração que se faz a partir do momento que a pessoa está viva também, é no caso de grávidas, está dizendo lá. A grávida não pode doar órgãos, somente o quê? Pode ter o procedimento de medula óssea, desde que o quê? Não afete a própria saúde do feto, tá? Então, existe toda uma análise primeiro que tem que ser feita para poder fazer esse tipo de procedimento. Caso contrário, não se realiza. Então, são algumas situações previstas dentro né, da lei de doação de órgãos que prevê todos esses procedimentos, né, e rigorosidade também dos procedimentos para não ocorrer nenhum deslize ou um malefício ao próprio doador nesse sentido, tá certo? Então, essa é a legislação prevista no parágrafo único do artigo 13, né, que retrata justamente essa lei de doação de órgãos, tá ok? Bom, dando sequência, vou falar um pouquinho do artigo 14 agora, tá? Diz lá ainda, artigo 14, é válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Então, esse procedimento que está previsto nessa legislação é para fins de estudo, praticamente, né, para fins científicos. Então, você pode doar seu corpo para fim de estudo. Geralmente, essas faculdades da área de saúde, né, eles têm aqueles corpos, né, geralmente esses corpos vêm de quem? De pessoas que não têm nenhuma, vamos dizer assim, procedimento de origem, vamos dizer assim, né, são esses andarilhos que, né, que não tem nenhum vínculo familiar ou social dentro da região que ele foi encontrado, né? E geralmente as faculdades da área de saúde requisitam esses corpos para poder estudar, né? Para poder justamente ter esses fins científicos que já foi colocado ali agora um pouco também na nosso artigo ali. Lógico, tem todo um procedimento para requisitar esses corpos, né? Tem pedido autorização judicial, etc, etc. Mas, independente disso, né? Você também, se quiser fazer esse tipo de doação para fim do seu estudo, né, para fim de estudo no seu corpo também, não tem problema nenhum, é possível, né, desde que você realmente manifeste esse ato de vontade, como está permitindo no artigo 14 nessa condição. Mas é muito pouco provável que muita gente, né, não tem essa consideração para esses fins em si, né? Por isso que os institutos aí, né, as faculdades utilizam justamente essas outras formas, né, de poder utilizar
para esses estudos, seja através desses andarilhos ou até esses corpos artificiais, hoje em dia também tem muito nessas faculdades, né, nesse sentido, tá? Mas que é possível doar, bom. Parágrafo único. O ato de disposição pode ser o quê? Livremente revogado a qualquer tempo. Então, mesmo que você faça esse ato de doação, mas se arrepende depois ou, né, não queira mais, é possível justamente o quê? A revogação do ato, né? Então, o ato de disposição é livre para você doar, mas também é livre para você também recuar também, tá? Então, independentemente, eu não tenho mais, se arrependeu dessa condição, não tem problema, né? Pode também se revogar justamente qualquer doação nesse sentido também. Ok? E finalizando a parte voltada à proteção do corpo do sujeito, diz lá ainda: ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Então, perceba que toda vez que há alguma forma de procedimento cirúrgico, né, entre os técnicos da área da saúde e os médicos, nesse caso aí, eles solicitam geralmente o quê? Uma autorização, né, da própria pessoa para poder atuar nesse sentido, por mais que ele queira e tenha a proteção legal de tentar salvar a vida do sujeito. Mas mesmo assim, né, ele solicita, né, uma autorização do próprio indivíduo para poder justamente o quê? Manusear o corpo desse sujeito também. Como foi falado, o corpo da pessoa ele se torna o quê? Inviolável. Né, tem que ter o maior respeito, a maior consideração nesse sentido, tá? Porque qualquer procedimento que você vai fazer frente ao corpo de algum indivíduo, tá? Existe toda uma determinação legal de autorização do próprio indivíduo para poder manusear justamente o corpo dele nesse sentido. Do contrário, né, se torna um pouco perigoso qualquer violação dessa configuração jurídica, né, dentro que foi determinado pela nossa legislação em si, tá? Então, esses são os procedimentos legais, né, que se tem para questão de proteção e defesa do próprio corpo do indivíduo, que faz parte dentro dos critérios do direito da personalidade. Ok? Alguma dúvida até então? Ok. Não. Tranquilinhos? Sim. Beleza. Eu vou dando sequência, agora vamos falar um pouquinho sobre um outro, né, critério de direito da personalidade, só que agora voltado ao nome do sujeito, tá? Então, diz lá. Deixa eu mudar de slide aqui, que agora aqui acabou. Deixa eu parar nessa aqui. Deixa eu parar isso aqui e começar outro aqui. Só um pouquinho. Estão enxergando? Direito ao nome? Sim. Beleza. Então, o nome também é um dos critérios que fazem parte do direito da personalidade, tá? Então, o nome da pessoa também não pode colocar uma situação vexatória ou ridicularizado, porque viola justamente esse valor intrínseco, né, de cada um de nós, né, que faz parte justamente do direito da personalidade. Então, o que é o direito ao nome? Tá lá. Nome, o que significa? É um sinal exterior de identificação da pessoa junto ao quê? A família a qual pertence perante a sociedade. Então, é aquele sinal que vai o quê? Identificar o próprio sujeito, né, não só na família a qual ele pertence, mas também perante a sociedade a qual ele faz parte, tá, gente? Então, segundo o artigo 16, diz lá: toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Então, percebe que vai ter algumas denominações voltadas ao próprio nome para poder identificar algumas diferenciações dentro desses significados, dessas denominações. Como diz lá, prenome. O que o prenome significa? Diz lá, é o nome do indivíduo, é o primeiro nome, identifica a pessoa, né, referente ao qual faz parte. Então, por exemplo, Marcelo, Ana, Lisle, Maicon e etc., né, João, Maria. Então, esse é o prenome, né, que vai identificar o sujeito, identifica a pessoa, identifica o próprio indivíduo no qual se dá o primeiro nome dele nesse sentido. E esse é considerado como prenome, ok? Já o patronímico, né, uma outra denominação, que significa o sobrenome, né? É o nome de família, identifica a pessoa na família a qual ele pertence.
Então, no meu caso, Gasparini, né, Ana Martins, Silva, Souza, tudo isso faz parte do quê? Do prenome, ok? Então, são algumas denominações voltadas a essa identificação do sujeito pertencente à família ao qual ele faz parte, ok? Agnome, o que significa isso? Sinal distintivo para parentes com o mesmo nome. Então, para identificar, distinguir parentes com o mesmo nome, né, considerado como prenome. Por exemplo, vamos supor que exista, me chamo Marcelo Gasparini, mas de repente eu boto o nome do meu filho, Marcelo Gasparini, filho. Então, o filho nada mais é que o agnome. É um sinal distintivo para diferenciar esses parentes com o mesmo nome. Marcelo Gasparini Júnior. Então, o Júnior é a mesma coisa. Tá? E assim vai, sobrinho, neto, né, primeiro, segundo, e assim vai. Então, esse é um sinal distintivo para diferenciar parentes com o mesmo nome. Eu acho que é considerado como agnome. Existe também o chamado pseudônimo, né? O pseudônimo nada mais é que um apelido vulgar, um nome artístico. No jargão policial é considerado como vulgo, tá? Então, vamos supor, Maria das Graças Xuxa Menegal. Xuxa é o apelido, como ela é conhecida no mundo artístico, né? Ela, inclusive, até incorporou esse apelido no nome dela. Então, e esse nada mais é que o pseudônimo, tá certo? Então, quando a pessoa se torna muito conhecido pelo próprio apelido que tem, né, ele até acaba incorporando o apelido que ele tem no próprio nome e tem que dar o mesmo respeito e a mesma consideração que se tem ao nome da pessoa nesse sentido, tá? Hipocorístico também é uma forma de apelido, só que de uma forma mais íntima, tá? Aquele que está atrelado entre os namorados daí, da vida, entre a questão familiar e etc, etc. Então, aquele apelido mais íntimo que a pessoa tem, né, nas suas particularidades, é considerado como hipocorístico, tá? Só para fins de curiosidade nesse sentido. E por último, nós consideramos também uma outra denominação chamada homonímia. Homonímia nada mais é que são aquelas pessoas que apresentam o mesmo nome, ou chamar também conhecido como homônimos. Então, imagina Antônio da Silva, quantos milhões de pessoas não têm esse mesmo nome, né? Então, esses são os homônimos que podem encontrar na vida por aí afora, né? José da Silva, Maria da Silva, né? E assim por diante, né? Então, são os homônimos, são pessoas que têm o mesmo nome, tá? Eles são considerados nesse sentido. Então, são as denominações que nós podemos encontrar voltada à questão ao nome nesse sentido, ok? Bom, além disso, né, o que foi determinado no artigo 16, diz lá no artigo 17, o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Então, quando a gente vai expor o nome de alguém, isso não vale só pelo nome, mas a imagem da pessoa também, tá, gente? A gente tem que tomar o máximo cuidado para não expor essa pessoa a uma situação vexatória ou ridicularizada. Por quê? Mesmo que a gente não tenha intenção de difamá-la, a gente pode responder por isso. Por quê? A pessoa pode se sentir ofendida, pode se sentir lesada, prejudicada, referente ao que foi divulgado, seja pelo nome ou pela imagem dela nesse sentido. Então, é muito comum, né, as pessoas divulgarem algum meme, alguma coisa, né, de uma pessoa, né, tratando o nome dela, né, ridicularizando, né, algo do gênero nesse sentido, nos meios sociais, né, nos WhatsApp da vida, nos Facebook, no Instagram, e etc, etc. E aí a gente pode tomar uma complicação nesse sentido. Por quê? Porque caso a pessoa, mesmo que você não tenha essa intenção de difamá-la, como está dizendo a lei lá, né, a pessoa pode se sentir lesada ou prejudicada, né, e pode solicitar a reparação do dano que foi causado a ela nesse sentido, né. Então, muitas vezes, você quer enaltecer alguém, né, mas para isso você tem que ter o quê? A autorização dessa pessoa, porque do contrário, isso pode reverter contra você também, tá? E justamente por quê? Por um aspecto que trouxe alguma forma, né, de problemas ou prejuízo a essa pessoa que você, né, acabou divulgando nesse sentido. Então a gente tem que tomar, as pessoas não têm essa consciência naquilo que, né, às vezes transmite para outra, né, ou transmite dentro de um grupo de pessoas e etc, etc. Por quê?
porque às vezes a gente, né, ultrapassa determinados limites e a gente às vezes nem percebe. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que a gente vai divulgar, naquilo que a gente vai transmitir ou publicar também, porque, como foi falado, né, mesmo que não tenha intenção difamatória, é necessário ter a devida consciência daquilo que está sendo feito, né, e a devida autorização da pessoa para que possa ser feito isso também. Do contrário, pode haver problemas nesse sentido. Tá joia? Tá uma outra consideração frente à lei que impõe para nós nesse sentido. Artigo 18. Sem autorização não pode haver o quê? Não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Isso aqui piorou, né? Porque mesmo que a gente não tenha intenção difamatória, foi falado no artigo anterior, mas a gente tirar proveito ainda em questões de propaganda de efeito comercial, ou seja, tirar dividendos, né, recursos financeiros em nome de alguém nesse sentido. Piorou. Ainda mais que a gente não tenha a devida autorização para isso, né? Então são coisas que a gente tem que tomar o máximo cuidado. Porque, como foi falado, né? Lá no artigo 12, lá, né, lá na questão da forma né, que inibe essas ameaças ou que possa pleitear alguma perda e algum dano nesse sentido também. Então, isso pode reverter contra o indivíduo que promoveu esse ato de forma irregular, tá certo? E para finalizar a questão do nome, está dizendo lá no artigo 19, o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Falei agora há pouco, né, da Maria das Graças Xuxa Meneghel. Então, a Xuxa, que é um apelido que ela tem, né, que foi incorporado ao próprio nome, vai ter o quê? A mesma proteção que se tem ao nome. Quer dizer, não pode ser ridicularizado, não pode colocar em situações vexatórias, tem que ser dado o devido respeito, porque do contrário, isso pode acabar em indenizações daquele que se sentiu ofendido ou ferido por essa utilização de uma maneira totalmente errônea nessas situações que estão colocadas aqui para vocês. Tá joia? Pessoal, em relação ao nome, ficou alguma dúvida? Não. Tá tranquilos então? Acho que não. Acho que não? Então tá bom. E para a gente vai finalizar agora esse capítulo, falar um pouquinho da questão da imagem também, tá, gente? Então, o direito de imagem também faz parte do direito da personalidade, tá? E o que retrata justamente essa consideração? Diz lá, sobre o direito de imagem, a Constituição prevê que é crime e o Código Civil afirma que cabe indenização a exposição indevida, ou seja, sem autorização da pessoa. Para isso não necessita a imagem violar a intimidade ou a honra da pessoa, bastando que seja aqui publicada sem a devida autorização. Olha só, acabei de falar, né? Se você não tomar o devido cuidado na hora de falar o nome de alguém, ou então, como foi colocado, né, mostrar a imagem de uma pessoa sem a devida permissão dela, isso pode incorrer num crime, tá? Caso a pessoa se sentir lesada ou prejudicada por isso, tá? Então, os meios sociais aí, a gente coloca a imagem à torta direito de qualquer um, né, da maneira que a gente acha que pode, na verdade, se a pessoa tomar ciência, né, que cabe as devidas proporções, né, referente às divulgações que são colocadas muitas vezes de uma forma bastante constrangedora ou ridicularizada, etc., a pessoa tem o direito de ser ressarcida pelo dano que foi causado a ela nesse sentido, tá? E além do mais, aquele que expôs pode responder por um crime também, como está colocado ali, tá? Então, o direito de proteção à imagem da pessoa somente com a devida autorização do próprio indivíduo. Ok? Então, tem que tomar esses cuidados. Agora, existem situações que independem da vontade da pessoa também, tá? Então, muitas vezes, né, independendo das circunstâncias, isso foge um pouco desses critérios tão rigorosos como está sendo colocado aí agora acima, para a gente poder analisar. Só que está colocado ali embaixo, tá? A divulgação da imagem da pessoa sem a necessidade da sua anuência, ou seja, da sua autorização. Quando é que isso pode ser feito? Então, diz lá na letra A. Quando se tratar de pessoa conhecida, ou seja, notória, famosa, em que a divulgação de sua imagem esteja relacionada ao evento ou à programação de sua atividade. Por exemplo,
um comício em palanque pelo político, onde esse não poderá alegar ofensa à sua imagem, haja visto que sua divulgação está o quê? Relacionado ao evento. Então, imagina o seguinte, o sujeito, né, que é político, de repente está fazendo uma propaganda lá num palanque, né, num comício lá, e está em ambiente público, né, referente à própria condição como pessoa pública, ele já faz parte, né, nesse sentido. Então, se alguém começar a divulgar, né, os discursos dele, né, as promessas, aquela coisa toda, a pessoa não pode se sentir lesada ou prejudicada por essa divulgação da sua imagem. Por quê? Porque está dentro do ambiente que é propício a essa divulgação. Então, nesse caso, foge dentro dos critérios de obrigatoriedade de violação ao seu direito de imagem nesse sentido. Tá? Então, independe da vontade da pessoa, poderá ser divulgado sem problema nenhum. Ok? Uma outra consideração que se pode fazer diz lá, quando necessário a administração da justiça, manutenção da ordem e ou segurança pública, em que o interesse público prevalece sobre o interesse particular. Exemplo, cartazes procurados pela polícia, registro da pessoa na Secretaria de Segurança Pública. Então, o cara já solicitado, né, pelo Poder de Segurança Pública, né, é um procurado pelo Poder Judiciário, né. Então, a divulgação da sua imagem tem que ser feita, por quê? Uma questão de segurança pública, a questão, né, de interesse público prevalece o interesse individual nesse caso. Então, a pessoa vai se sentir lesada, prejudicada por isso? Não, porque a lei já determinou, quer dizer, o Poder Judiciário já determinou que tem que ser divulgada realmente a imagem dessa pessoa, independentemente da condição que ele se encontra nesse sentido, tá? Então, isso não depende da anuência da pessoa, da autorização dela para ser divulgado. Não, é uma questão de interesse público prevalecendo sobre o interesse individual nesse sentido, tá certo? Diz lá ainda, quando se tratar de uma obrigação compulsória para a identificação de pessoas junto à quê? Sociedade. Exemplo, carteira de identidade, de motorista. Então, é uma forma, né, obrigatória de mostrar a identidade da própria pessoa em si. Então, independe da vontade da pessoa. Eu sei que a pessoa não vai sair lindo, maravilhoso nas fotos de carteira de identidade, né? Então, eu não posso sentir lesado ou prejudicado por isso, porque é obrigatório. É uma questão de identificação da pessoa nesse sentido. A lei exige essa identificação. Então, foge dessa anuência também, né, dos critérios de obrigatoriedade da demonstração da imagem dessa pessoa, sim. Ok? E mais uma outra consideração que eu faço lá, né? Quando a pessoa faz parte de um cenário, não sendo o indivíduo objeto da imagem, pois se pretende demonstrar o fato e não a pessoa que integra a cena. Exemplo, passar ao acaso em frente à câmera sobre uma reportagem jornalística, sendo que o indivíduo não fazia parte do contexto, não podendo alegar ofensa ao seu direito de imagem. É uma outra consideração. De repente está sendo o foco, não é ele, né? E sim o fato que está sendo demonstrado, todo um cenário, toda né, uma apresentação, seja lá o que for. A pessoa passou em frente à câmera, por exemplo, e não pode se sentir lesado, prejudicado pela divulgação da sua imagem. Foi um acaso, né? Por quê? Mesmo porque o objetivo da reportagem, o objetivo do fato em si, não era ele, propriamente dito. Ele que né, apareceu em frente da situação no momento errado, na hora errada. Tá? Então, ele não pode se sentir prejudicado referente a isso também, não. Né? Então, não pode requerer nenhuma forma de indenização para a divulgação da sua imagem. O problema é que ele, né, interferiu entre o fato em si. Né? Ele fez parte do contexto, porque o fato em si não era ele, e sim o quê? Toda uma história, todo um contexto, e ele, por acaso, ele compareceu a esse contexto também. Então, é uma outra forma também de não ter nenhuma autorização para se divulgar a imagem da pessoa nesse sentido. Ok? Então, são alguns aspectos que independem da vontade da pessoa. Tá? Agora, do restante, não. Acaba se tornando tudo proibitivo. Então, a gente pega o próprio artigo, né, que diz a respeito nesse sentido. Artigo 20. Salvo se autorizado, ela já começou com a exceção, né? Salvo se autorizados, ou se necessário a administração da justiça, ou a manutenção da ordem pública, são os casos que eu acabei de citar agora, tá? No restante, tudo se torna o quê? Proibitivo. Por exemplo, a divulgação de escritos. Né, os acadêmicos aí, né, que gostam de adotar algumas cópias de algumas obras para poder fazer os seus devidos trabalhos aí, né?
Se o indivíduo não conseguiu, pelo menos, a permissão do autor da obra, ou então não citou o mesmo, né, o próprio autor, esse acadêmico poderá responder o quê? Por um crime, chamado o quê? Crime de plágio, tá? Então, é necessário ter essa condição autorizada ou então citar o próprio autor da obra. Ninguém pode usurpar, né, de um texto, de uma obra ou de uma frase que não lhe pertence. Porque nesse caso, ele está adquirindo o quê? Um direito autoral de outra pessoa. E isso é proibido, né? Isso é crime, tá? Então é uma questão que tem que ser respeitado também, porque senão a pessoa pode responder por esse plágio, né, no caso. Então, a divulgação de escritos nesse sentido, a transmissão da palavra. Professor, eu posso gravar a sua aula? Pode, se eu permitir, porque, como já foi falado, é um direito autoral. A questão da oralidade, essa que eu tô, né, essa fala minha aqui com vocês, só poderá ser feita desde que ela tenha a devida permissão. Porque, ainda mais se a pessoa utilizar dessa minha fala para publicar para uma outra, né, por outra forma, né, por outro mecanismo, etc, etc. Então, a pessoa vai ter que responder por esse crime também, porque é um direito autoral, é um trabalho também, né, do professor nesse sentido, a questão da oralidade, tá? E como está dizendo lá, a transmissão da palavra só com a devida permissão do autor dessa palavra, caso contrário, a pessoa responde por um ato ilegal, certo? Ou a publicação. A exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser o quê? Proibidas, tá? A seu requerimento e sem prejuízo de indenização que couber, se lhe atingir o quê? A honra, a boa fama ou a respeitabilidade. Ou, pior, né? Se destinar a fins o quê? Comerciais. Então, alguém tirar algum dividendo, né? Tirar algum lucro referente a isso também, piorou a situação, certo? Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção quem? O cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Quer dizer, aqui não tem limite de grau, não, tá? Então, qualquer indivíduo, né, de parentesco, né, seja independente do grau que foi colocado ali, porque aqui não tem, tá, pode pleitear essa legitimidade para, né, solicitar a indenização cabível nessas condições também. E finalizando, no artigo 21, diz o seguinte: a vida privada da pessoa natural, o quê? É inviolável. E o juiz, a requerimento do interessado, adotará o quê? As providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Então, qualquer violabilidade na questão da privacidade de um sujeito se torna um crime também, tá? Então, vai o paparazzo invadir a casa de um famoso ou qualquer indivíduo em si, tá? Para divulgar a imagem dessa pessoa dentro da sua privacidade, a pessoa vai responder por isso, porque está violando a privacidade, né, a vida íntima do sujeito. E isso é proibido por lei. Tá joia? Então, esses são alguns critérios, né, adotados para a nossa legislação, né, para fins de não divulgação da imagem desse sujeito. E aí, gente, dúvidas? Nenhuma. Tranquilos? Tem algum questionamento que vocês queiram fazer? Não. Lisli, tá tranquila também? Lisli, não está respondendo? É o seguinte, gente, com isso a gente finalizou, então, o capítulo 2, né, referente ao direito da personalidade. Então, percebam, então, nesse módulo, né, da unidade 2, nós falamos primeiro, né, da questão da personalidade e capacidade, tá? No capítulo 2, do direito da personalidade, e o capítulo 3 é referente à questão da ausência, tá? Que eu resumi para vocês naquelas 3 fases, né, da ausência, que é a ausência presumida, a ausência declarada e morte presumida, que vai do artigo 22 até o artigo 39, mas, como foi falado, foi colocado na questão dessas fases, né, de uma forma bastante resumida, para vocês entenderem todo o procedimento para pleitear, né, o patrimônio da pessoa que se encontra ausente nesse sentido. Então, com isso, a gente concluiu a parte da unidade 2, tá? Então, a partir de amanhã, eu vou começar a divulgar para vocês a nossa segunda avaliação, tá? Vai ser no mesmo molde da anterior,
10 questões objetivas, né, de múltipla escolha lá, né, por 4 tentativas também, que vai se estender até domingo, tá joia? E aí a gente finaliza justamente essa unidade com essas avaliações com vocês, tá joia? E aí vocês peguem, né, as apostilas, né, os vídeos aí, a própria aula de hoje também, para poder dar uma, né, conferida aí, para poder responder as questões que vão colocar lá para vocês responderem. Alguma dúvida, gente, a respeito? Senhor, ok. Tá tudo ok, então? Sim, tudo ok. Tudo então. certo. Beleza, então. Então, com isso a gente vai concluir, então, a aula de hoje, tá? Desejo para vocês, então, uma boa noite, um bom descanso, uma boa semana também, tá? E façam a prova com bastante calma, né? Porque vocês vão ter 4 tentativas para resolver essa avaliação. E na próxima aula a gente volta a nos encontrar, se Deus quiser. Tudo bem? Tudo. Beleza, gente? Então, um abraço, boa noite, então, bom descanso para vocês. Boa noite, professor. Até a Beleza. próxima. Boa Tchau, noite. tchau, tchau, tchau.